Povo de Deus, Salmo 139, conhecido Salmo 139. O Champre nos informa aqui que este também é um salmo de lamentação, apesar de não ter as características normais de um salmo de lamentação. É isso. Por que é um salmo de lamentação? Porque depois que o salmista ele exalta, fala da grandeza, da onipresença do Senhor e fala de coisas realmente assim maravilhosas, né? Revela entendimento, mesmo dentro de uma poesia, ele fala de coisas realmente além do nosso conhecimento. Lá depois, a partir do versículo 19, ele vai falar de inimigos, de pessoas realmente que tem um contraste, tem uma vida totalmente contrária à realidade desse Deus que ele apresenta poeticamente de forma maravilhosa. Então, ele mostra que ele vive um contexto de pessoas que vivem contrário a a essa a essa realidade que ele apresenta. E observe que ele mostra que a vida dele está diante do Senhor, que Deus cuida dele. Então, mostrando a ideia clara de alguém que está atentando contra ele, né? Que há um grupo de pessoas, ou uma pessoa, normalmente um grupo de pessoas, atentando contra ele. E esse grupo de pessoas são pessoas que estão em desacordo com o caminho do Senhor. Eles estão no caminho perverso. Ok? Então, por isso, esse salmo também é classificado como um salmo de lamentação, apesar de ter também muito do aspecto de um salmo de sabedoria. É isso? Um salmo de sabedoria. E o Champ diz aqui, ó, há neste salmo certo calor devocional e algumas de suas grandes declarações não são típicas dos salmos de lamentação. O poeta estava profundamente impressionado com a onisciência, onipresença do Senhor, atributos do ser divino que ele encontra em sua própria experiência e não nos escritos dos sábios. Este salmo originou-se na alma do autor sacro e não é uma teologia formal. Esse homem estava envolvido em Deus e não disse coisa alguma sobre a história de Israel e sobre as maravilhosas obras de Deus nessa história. E ele também não falou sobre o culto do templo. O templo de Deus estava em seu coração, e assim ele antecipou o melhor do judaísmo posterior e o avanço constante no Novo Testamento. Esse tipo de espiritualidade levou os críticos a atribuir ao Salmo 139 uma data bastante avançada, ok? Ou seja, bem posterior. E isso é interessante, né? Porque ele está desvinculado daquela questão ali do templo, porque o judaísmo raiz, né, o judaísmo ainda infantil, né, antigo, ele está muito ligado a templo, né, a sacrifício. E o salmista aqui, ele está compondo uma canção e ele está um pouco distante dessa realidade prática aí, então ele revela uma coisa mais profunda e o Champre e outros comentários vê que ele está mais próximo de uma realidade do Novo Testamento. Ele está menos vinculado a toda aquela espiritualidade judaica que depois vai ser substituída com o véu do templo se rasgando, algo mais evoluído. Então, os comentaristas aqui, Champre, veem que esse salmista aqui, né, que dizem que é Davi, que nós já temos aprendido que nós não temos a certeza que é Davi, ele já está mais avante, ele está muito preso a essas questões do tempo, ok? E essas questões históricas, né? E já mostra uma espiritualidade mais avançada, vamos dizer assim, porque ele expressa algo realmente extraordinário. Versículo 4: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda ela. Então, a onisciência de Deus, é isso? Isaías capítulo 65, 24,
fala que antes mesmo do povo orar, Deus já estaria respondendo. Entendeu? De buscar. Mesma coisa é a ideia de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 8, que fala da resposta, que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Então ele fala da onisciência. Jesus certa vez falou para os discípulos: o que vocês estavam conversando? Isso. Jesus sabia que eles estavam conversando. Né? Jesus sabia que estavam conversando. Em vários momentos, Jesus mostra ali a onisciência, do saber do que as pessoas estavam pensando. Aí ele coloca uma criança no meio e fala: aquele que não se tornar igual a criança não herdará o reino dos céus. Porque o pessoal estava conversando sobre vantagens, né? Eles estavam vendo quem é o melhor entre eles. Então, Jesus sabia já do que eles estavam pensando. Em várias outras passagens você vai ver o Cristo se mostrando como onisciente, como o salmista que mostra que o Senhor é onisciente. Versículo 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Então, o salmista aqui, ele está entendendo que ele não pode formatar Deus, que Deus, como sendo Deus, está muito além do que ele possa imaginar, do que ele possa esquadrinhar. Na verdade, ele é esquadriado, ele não tem como esquadriar Deus. Ele é formatado, ele não tem como formatar Deus, como nós temos falado várias vezes aqui em nosso devocional e nas nossas pregações, que um dos grandes problemas do ser humano é que, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, ele tenta o tempo todo formatar Deus, ele enxerga sempre Deus agindo e fazendo só do jeito que ele acha que Deus deve fazer. As interpretações bíblicas são sempre interpretações bíblicas de acordo com como ele acha que Deus é, né? E se Deus começar a agir de uma maneira diferente, não, esse aí não é o Deus que eu conheço, não. E tem pessoas que falam até assim, essa expressão, é interessante, né? Não, esse não é o Deus que eu conheço. Não. Esse não é o Deus que eu conheço. Ou seja, não é o Deus que conhece, porque esse Deus que ele diz conhecer, que a pessoa diz conhecer, não está agindo da maneira que ele entende ou ela entende que Deus deve agir. Porque se Deus agir da maneira que ela entende que Deus deve agir, aí sim ele é Deus. Quando foge, porque não, isso aí não. É tipo assim, o pai e a mãe, né? Não, esse aí não é meu filho, não. Eu conheço meu filho. Meu filho não faz isso, não. Ah, mas meu filho não faz isso mesmo. Minha filha fazer isso? Não. Minha filha não faz isso, não. Eu sei muito bem os erros da minha filha. Eu sei que ela faz o que ela não faz. Mas isso aí ela não faz, não. As pessoas se colocam como conhecem Deus, como que conhecem a filha e o filho, o esposo, a esposa. E quando há alguma coisa diferente, não, esse não é o Deus que eu conheço, não. É mesmo, minha irmã? Quer dizer, então, que você conhece Deus? Quer dizer, então, meu irmão, que você conhece Deus a ponto de saber definir quando é Ele e quando não é Ele? Rapaz, né? Nós só temos como definir que é Deus de acordo com a pouca revelação que Ele nos dá na palavra dele. Se a pessoa pega a palavra de Deus e mostra o que Deus revelou sobre ele, e o fato não está batendo com aquilo, aí tudo bem. Mas o problema é que às vezes tem situações que não está na palavra, né? Que não está revelando na palavra, e a pessoa não se baseia na palavra, e ela começa a definir Deus de acordo com seus próprios preceitos. Isso é uma complicação. É isso. Lembra que eu falei? Nós estamos aqui para servir. A questão é quem define o cardápio. Quem define o cardápio é a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito, né? O hebraico não tem como saber que espírito é esse aqui. Numa linguagem, numa interpretação mais nossa, é o Espírito Santo. Mas o salmista poderia estar falando aqui sobre o fruir da, do agir de Deus, né? Da presença de Deus, né? Ah, se eu subo ao céu, lá tu está. Se eu faço a minha morada na profunda do abismo, ali também tu está. Aqui no hebraico, o abismo aqui é Sheol, não é isso?
Então, tanto lá em cima quanto embaixo, Deus está, ele domina todas as coisas. Então, ele está no céu, mas ele também está no Sheol. Se eu tomar a asa da alvorada, aqui é uma expressão poética, né, como o amanhecer do sol, então, do dia, né? Existe uma escuridão, aí quando o sol vem, ele invade, ele é tipo a luz, né? Tipo, não é a luz, né? Em velocidade ele vai, toma toda a escuridão ele toma. Então eu posso me esconder na escuridão, né? E a tua luz vai vir e vai iluminar tudo. Eu posso ir para o mais profundo da escuridão e vem a tua luz, assim como a luz toma toda a escuridão e transforma a escuridão em dia, assim sou eu. Eu posso me esconder na escuridão, aí vem a tua luz e expõe tudo. Essa é a ideia aqui poética ah, do salmista. E ele continua, no caso, se eu tomar as da alvorada, né? Ou seja, se eu, se eu, se eu, se eu pegar aí vamos dizer assim poeticamente, uma carona, né, nessa velocidade da, do sol, da luz, né, e correr, não, tu vai estar lá, tu vai me pegar assim mesmo. É uma expressão poética, é isso? Se eu me adentrar nos confins do mar, tá vendo? A luz como algo veloz, na profundeza do mar, não importa, eu não tenho como fugir do Senhor. Deixa eu ver aqui, versículo 10. Se eu digo, as trevas me encobrirão. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor da minha se fará noite. É a mesma ideia anterior, é isso? Esse encobrirão aqui, alguns entendem que pode ser também a morte, né? Onde Deus, na verdade, o abismo da morte, a escuridão da morte, Deus vai lá. Não importa, você pode se contentar, fugir de Deus. Deus está em todo, em qualquer lugar. Né? Olha lá, versículo 12: as trevas e a luz são a mesma coisa. Faz diferença nenhuma. Versículo 13: pois tu formaste o meu interior. Aqui no hebraico, aqui é rins. Na cultura hebraica, o rim era a sede das emoções. Em nossa cultura hoje é o coração. Entendeu? Então, por tu me formaste o meu interior, tu formaste o meu rins. Nós podemos dizer assim, ó, com base na cultura judaica, tu formaste as minhas emoções. Entendeu? Formaste as minhas emoções. Eu estava pensando, né? Com base nessa cultura judaica de que o rim é o centro das emoções, independente de cultura judaica, as emoções são dadas por Deus, não é isso? Ele que nos criou. Né? E muitas pessoas no tratamento terapêutico, nos consultórios psicológicos, de psicologia e nas faculdades, ignoram praticamente a espiritualidade, ignoram a realidade espiritual da pessoa. Não tem como. As coisas estão entrelaçadas. As coisas estão em conjunto. O Deus que criou é um ser espiritual. O Deus que concedeu as emoções é um ser espiritual. Como ignorar o espiritual no tratamento terapêutico? Não tem como. Né? É abrir mão da essência. É ignorar a essência. Ok? Graças te dou, versículo 14. Visto que por modo assombrosamente, maravilhosamente me formaste. Tá vendo? Então ele fica maravilhado ao pensar na grandeza de Deus. Versículo 15: os meus ossos não foram encobertos, não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido e entretecido como nas profundezas da terra. Então você vê aqui a ideia aqui daquela discussão clássica sobre o aborto, né? Como muitos teólogos usam esse texto aqui como uma grande defesa da vida. Né? Um Deus que forma, um Deus que formata o ser humano lá dentro, no útero. Né? Não sabemos exatamente a origem de tudo, temos ideias, é isso? De quando ali um óvulo se une com o espermatozoide, formando zigoto, formando vida ali tem alma. E o salmista, ele vai dar a ideia de que todo esse processo é processo de Deus. E aí vem uma lei
E aí vem um ser humano e diz que pode, tem autoridade, tem autonomia, né? Tem direito de tirar essa vida. Sim, Deus ele permite, sim, né? Que as pessoas tenham as suas ações, mas as pessoas precisam entender que elas estão interferindo em algo, em um processo que o próprio Deus determinou e deu início e determinou. Então, quem quiser interferir nisso aí, que fique disposto a pagar o preço, né? Aí daqueles que serem cúmplices nessa investida. Sim, você tem a liberdade. Você pode pegar uma arma, você pode matar um ser humano, você pode pegar um medicamento, você pode tirar a vida de uma criança. Não, a Bíblia fala, não matarás. Né? Claro, quando ela fala não matarás, dentro de um contexto errado, dentro de um contexto não pré-estabelecido. Né? Porque em legítima defesa você mata. É isso. O policial, no seu serviço, ele mata. Não é nesse contexto, ele tem que entender o contexto todo. Né? Nós podemos dizer, não matarás de forma leviana, sem uma causa justificável. Percebe? Aí sim. E aí a pessoa vai lá, está no baile, né? Vai ter vida íntima, sabe que sexo produz vida, a pessoa vai lá de forma leviana e pratica o ato sexual e daqui a pouco fica grávida e simplesmente mata. Isso é leviandade, irresponsabilidade, isso é assassinato, né? De um ser, né? Aí, quando há outras situações, não, quando há um ato de leviandade, é isso? Ah, quando, na verdade, você tem outras situações que eu não quero entrar aqui no mérito da questão, né? Citando como exemplo o estupro, ou um feto que, na verdade, tem a vida da mãe, e depois um filho, sei lá, essas questões são mais polêmicas. Agora, quando o assunto é um ato, uma gravidez, resultado de um ato leviano da pessoa, isso aí eu nem discuto. Né? Outras situações dá até para discutir, mas gravidez resultada de farra, de vida sexual normal entre um casal, sabendo que aquilo poderia resultar em uma gravidez, aí não. Aí não dá nem para discutir. Aqui o salmista mostra um Deus que determinou todo esse processo de vida e eu penso que o ser humano que interferir nesse processo vai pagar um alto preço, se não se arrepender, se não confessar esse terrível pecado. Então, versículo 16, os teus olhos me viram, a substância ainda é informe. Tá vendo? O hebraico aqui é muito difícil. Se você estudar a questão do hebraico aqui, os estudiosos ficam difíceis de entender o que ele quer dizer isso aqui. Então, isso aqui é uma tradução, está mais para conjectura, de possibilidade. Tá vendo? Ele fala aqui de livros, né? De um livro que determina todos os dias. Se pegar no hebraico, é difícil de compreender exatamente o que quer dizer. Mas o entendimento mais comum, até com base em outras passagens bíblicas, é que, na verdade, existe sim um destino, existe sim o quê? Ou seja, existe uma determinação de tempo para nós vivemos nessa terra, dado por Deus. Ok? E há até quem pense que até os nossos atos, eu já duvido disso, todos os nossos atos são programados por Deus. Né? Eu acredito em predestinação parcial. Tem coisas que no filme de Deus vai fazer. Eu quero que isso aqui aconteça e Deus vai fazer acontecer aquilo ali. Vai usar as pessoas, vai tocar os corações e vai levar as pessoas a cumprir o que Deus quer em coisas essenciais da vida do filme dele. Mas tem coisas que no filme dele não são essenciais, que não vai interferir nada no projeto macro de Deus, e aí o ser humano tem liberdade. Então eu penso que a nossa vida é composta de liberdades, que precisamos usar essa liberdade de acordo com os princípios de Deus, e é essencialmente composta de destinos, onde nós fazemos parte do projeto de Deus e Deus nos conduz a realizarmos a vontade dele. É assim que eu penso. Mas o texto é misterioso, qualquer pessoa que estudar hebraico, fazer uma pesquisa, não vai poder definir
o que exatamente o texto diz, mas essas são algumas possibilidades, ok? O que está aqui é uma das possibilidades escritas, né? O Deus que determina os nossos dias, e não só os nossos dias, mas os nossos atos, as nossas ações, né? Há pessoas que pensam assim. Versículo 19, tomaram a Deus, desce, acaba os perversos. Aí ele vai começar a revelar a questão aqui do perverso, né? Ele vai revelar que há um contexto onde pessoas estão praticando coisa errada. Diante dessa maravilhosa expressão de Deus, do que Deus é, da grandiosidade de Deus, a pessoa, ao invés de se associar a essa maravilhosa, grandiosa realidade do que Deus é, ele se opõe, ele não se maravilha com aquilo e vive em função desse Deus, não. Ele vive em função dele. Olha só o contraste. Você está diante de um Deus glorioso e você quer falho, aí a pessoa prefere viver de acordo com esse barro, de acordo com essa limitação humana, ignorando o Deus maravilhoso. É um contraste interessante. Quem é você, quem sou eu? Como nós temos vivido? A maioria das pessoas tem vivido em contraste com esse Deus maravilhoso. Entendeu? E o salmista fala assim, ó, eu não me associo a essas pessoas. Eu aborreço as pessoas. E nesse contexto do Velho Testamento, ele até diz, ele odiava essas pessoas. É claro, na nova revelação, na graça, já aprendemos sobre isso, não cabe o ódio a essas pessoas. Cabe amá-la, amar essas pessoas. Cabe orar por elas. Né? Agora, orar por ela, amar os pecadores, não significa se associar a eles. Não significa apoiá-los nas suas maldades. Não. Você não vai querer o mal deles. Você vai orar para que eles sejam transformados. Agora, nunca se associar aos atos errados dele. Ok? Nunca se associar. Naquele contexto lá, o salmista, aí naquele contexto ainda tinha, o judeu ainda tinha essa questão de guerra. E realmente, assim como mostra outros salmos, o desejo era de morte do inimigo. Hoje, na revelação que temos, na parte do filme, o desejo não é de morte do inimigo, o desejo é de transformação do inimigo, ok? Agora, mesmo não tendo um desejo, ele precisa pagar pelos seus atos. Então, vamos pensar aí na possibilidade de pena de morte. Existindo a pena de morte, não é que eu tenha prazer na morte dele, mas infelizmente, lamentavelmente, ele terá que pagar pelo que ele já fez. Hoje nós temos prisão. Então eu não tenho o prazer na prisão dele. Eu lamento por ele ser preso, mas ele vai ser preso, vai ter que pagar por isso. Lamentavelmente. Não é alegremente, é lamentavelmente. Percebeu? Se tivesse pena de morte, vai morrer. Mata, vai ter que tirar a vida dele. Mas eu não tenho alegria nisso. Eu lamento por isso, tá? Mas você vai ter que tirar, vai ser tirado da sua vida. Esse é o contexto que hoje penso se aplica melhor à realidade da vida cristã, ok? E aí no final ele vai falar, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Então ele pede uma sondagem de Deus. Esse Deus que sonda, Senhor Deus, eu estou interessado. Estou interessado em conhecer, em saber se tem alguma coisa errada. Né? O Zaqueu falou isso. Se alguma coisa tenho defraudado, né, eu restituirei. Pode falar. E esse é um sentimento interessante para cada um de nós. Senhor Deus, me mostra, denuncie meus pecados. Eu quero saber. Me traz a consciência. Que eu não quero ver com esses pecados. Eu quero corrigi-los. Essa é a oração que devemos fazer sempre. Em vez de quando na igreja nós fazemos um momento de confissão. Né? É importante você ter consciência dos seus pecados. Nós temos consciência e assim corrigi-los. Porque para andar pelo caminho reto, não o caminho errado. E ele fala aqui do caminho eterno. Qual seria o caminho eterno? Da eternidade, salvação? Não sabemos o que está na cabeça do salmista. Né? Os estudiosos, alguns estudiosos entendem que ele ainda não pensava na vida eterna. Outros sim, não, ele pensava assim, ele já estava pensando, já é um judaísmo já evoluído, já se pensa na eternidade. Ok? Porque o hebraico aí não dá para definir isso. Né? Aí para alguns aqui o caminho eterno é o caminho
do caminho correto que deve ser estabelecido eternamente nesta vida, né? Mas aí outros vão entender que, na verdade, aqui, mesmo que o salmista não tivesse consciência, mas alguns acham que ele tinha consciência, mesmo que ele não tivesse consciência, a revelação é além do que o próprio salmista imagina. E é verdade. O que nós pregamos, o que nós cantamos, nós nem imaginamos o que Deus vai fazer com aquela palavra, com aquele hino, com aquela oração. As coisas são mais profundas do que está o nosso conhecimento. O que eu prego está muito além, pode estar muito além do que eu estou falando. Vai além do que eu mesmo nem imagino. Vai além do que o próprio compositor imagina. É essa a ideia aqui. Então, se o salmista tinha conhecimento ou não, nós não sabemos. Mas uma coisa nós já sabemos, pela revelação do Novo Testamento. Essa eternidade aqui é muito além dessa vida aqui. Não importa se o salmista entendia isso ou não, porque a revelação não está restrita ao que está, o que ele escreve, é além do que ele escreve. Amém? Tá aí, Salmo 139. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.